A igreja pode se assentar. Nós estamos então aí trabalhando a carta de Pedro. E nós começamos aí o tema a preciosidade da vida cristã. Por que a nossa vida... Por que a nossa vida é tão preciosa em Cristo Jesus? E nós falamos dos privilégios e desafios de andar com Cristo. Nós temos vários privilégios, mas também tem alguns desafios que nós devemos enfrentá-los, devemos aí aceitá-los na nossa vida, para que possamos aí andar sempre de acordo com a vontade do Senhor. E na semana passada, a gente falou do primeiro aí, a primeira preciosidade, é que nós somos o povo eleito de Deus. A preciosidade que nós temos na nossa vida cristã é que nós somos chamados, aí como Pedro fala em 2, 9 e 10, que nós somos o povo eleito de Deus. E como um povo eleito, nós precisamos seguir esses 5 passos aí. A eliminação dos males que tiram a sede espiritual, a busca por ações que direcionam ao crescimento, discernimento constante em Deus, de quem nós somos, no sentido ou assumimos um compromisso com a pedra angular, ou rejeitamos a pedra angular. Ou seja, ou nós andamos com Cristo, ou não andamos com Cristo. Alcançando aquilo que já somos pela fé, e também unindo-se na missão. Esse último ponto aqui, unindo-se à missão, de certa forma, Pedro começa agora a trabalhar a partir do versículo 11 do capítulo 2. Onde ele vai começar a mostrar qual é a missão que você e eu temos a cumprir. Então ele acaba o versículo 10 dizendo que nós somos chamados para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou, que nos libertou, que nos trouxe para junto dele. Ou seja, a missão que nós temos é anunciarmos as virtudes dele. E aí, como nós temos dito, é um povo que vivia um desprezo pela classe social que eles eram, pelos valores que eles tinham na vida por andar com Cristo, e por consequência disso eles sentiam-se um pouco desprezados. Mas Pedro ensina a eles, não são vocês que devem ser desprezados, mas a vida de vocês é preciosa. E ele passa a descrever o porquê que é preciosa essa vida, e a partir daí então o dever que eles têm de anunciar às outras pessoas é essa preciosidade. Vamos ler no capítulo 2, versículo 11 e 12, mas fica com a sua Bíblia aberta que a gente vai trabalhar todo esse capítulo aí. Capítulo 2 de Pedro. A vida exemplar cristã, deveres para com os não crentes e para com as autoridades. Versículo 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aí então ele introduz a segunda preciosidade da vida cristã. Então Pedro agora, além de terminar o capítulo 10, o versículo 10 do capítulo 2, falando dessa preciosidade que é sermos uma raça eleita, o povo eleito de Deus, ele agora fala da nova preciosidade da vida cristã, que é a liberdade cristã. A segunda preciosidade que nós podemos aprender com a carta é sobre a liberdade cristã. Olha o que diz aí esse versículo. É o versículo 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Fica um pouco estranho pensar, porque quando a gente fala desgarrado, parece que é algo que alcançou a sua liberdade. Algo que fugiu. Algo que tinha alguma coisa que o prendia, mas já não o prende mais.
Então, falar de liberdade cristã, começando com um versículo dizendo que nós estávamos desgarrados, éramos ovelhas que fugiram do aprisco e agora trouxeram de volta, e ali a cerca, o portão, o pastor, o bispo, aquele que cuida da sua ovelha, ele está protegendo para que ela não fuja mais. Então, como nós podemos pensar em liberdade diante de uma afirmação que nós estávamos livres, porém agora nós somos agarrados de volta e fomos colocados num aprisco? Então parece meio estranho falar em liberdade cristã, se nós agora fazemos parte de certa forma, fechado em um ambiente, para que nós não fujamos mais. Então não há tanta liberdade se a gente olhar dessa maneira. E para complicar um pouco mais a situação, 4 tipos de liberdade a gente vai aprender hoje. Primeiro, liberdade que nos leva à escravidão. Liberdade que nos leva a uma escravidão. Parece meio estranho. Liberdade que nos leva à submissão. Liberdade que nos leva ao serviço. Somos livres, por que nos submetermos então? Por que sermos levados ao serviço? E liberdade que nos leva ao sofrimento. São essas liberdades que nós podemos aprender na carta de Pedro. Quando alguém falar assim, eu quero ser livre, então se torne escravo. Então se submeta. Então vai ao serviço. Então sofra. E esse paradoxo aí é constante. Escravos livres. Escravos livres. Parece, ou você é escravo, ou você é livre. Mas quando nós procuramos entender a carta de Pedro, a gente vai entender que para os gentios era uma escravidão quando eles olhavam para os cristãos. Então, quando eles olhavam de fora, e essas 4 afirmações, eles diziam, então, eles são escravos. Por quê? Olha o que diz o capítulo 4, versículo 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Olha, vocês estão dizendo que vocês são livres, vocês são escravos. Por que vocês não fazem as mesmas coisas que nós podemos fazer e as coisas que nós estamos fazendo? Então eles deixam claro, olha, isso é estranho o fato que vocês não fazem a mesma coisa que eles, esse excesso de devassidão. E é interessante que quando o mundo olha para nós, eles olham para nós como pessoas escravizadas. Eles não olham para nós como pessoas livres, mas escravas. Não é assim? Por exemplo, então você não pode fazer isso. Então você não pode fazer aquilo. Então significa então que por causa da sua fé você não pode ir a tal lugar. E aí então eles começam a dar argumentos para tentar mostrar para nós que nós somos escravizados e não livres. Por quê? Porque nós não praticamos as mesmas coisas que eles praticam. E aí, dentro dessa visão dos gentios, tem 3 motivos pelos quais eles declaram isso. Primeiro, porque eles consideravam os cristãos ateus. Por quê? Por não crerem nos deuses pagãos que eles serviam. Então, para eles, os cristãos eram ateus. Por quê? Porque não buscavam os mesmos deuses que eles buscavam. E também antipatriotas. Porque o paganismo era a religião oficial. E se eles não serviam ao Deus do Estado, eles eram antipatriotas. Então, ou seja, eles eram julgados de tal forma que eles não faziam bem para a nação, para a cidade, para o Estado, porque não serviam ao Deus do Estado. E também eram malfeitores, por repudiar a costumes sociais. Se ler toda a carta, você vai encontrar vários costumes que eles praticavam naquele momento, mas os cristãos não faziam. Eles repudiavam tais costumes. E aí eles eram considerados malfeitores por isso. Então, diante da visão do povo gentil, do povo que não andava com Deus, que não nutria a fé em Cristo, eles eram escravos por quê? Porque não criam nos deuses deles, porque não seguiam a religião do Estado, e também eles eram malfeitores porque repudiavam costumes sociais. Quem é um pouco mais experiente vai lembrar de um tempo onde o Brasil era assim. Onde, se você não confessasse a fé que era comum do Estado, você era rejeitado.
Se uma nova igreja fosse pregada em algumas regiões mais distantes, a igreja era queimada a partir do momento que ela fosse construída. E pastores eram expulsos dos lugares, por quê? Porque não seguia a fé do Estado. Se você pegar na internet, procura lá Confissão do Guanabara, e aí você vai encontrar uma confissão escrita pelos holandeses naquilo que eles vieram para o Brasil, aos primeiros calvinistas que vieram, e aí então eles não concordavam com aquilo que a religião local pregava, e eles foram expulsos do Brasil, e aí então eles tiveram que escrever tudo o que eles acreditavam, porque aquilo era uma maneira de condená-los. E assim então muitos deles foram mortos por aquilo que eles escreveram. Mas se você trazer para o nosso tempo hoje, é a mesma realidade. Quantas vezes nós somos considerados ateus, porque nós não cremos nos deuses que as pessoas creem? Eu lembro uma vez, eu trabalhava com um primo meu, nós estávamos em cima de uma escada, e aí a gente estava discutindo como ia fazer o serviço. Eu queria fazer de um jeito, ele queria fazer de outro, e aí um rapaz do lado, assim, embaixo, ali perguntando alguma coisa, aí ele falou: o que você quer saber, rapaz? Você nem adora tal, fulano de tal? Não tinha nada a ver com a conversa, ele entrou com a religião no meio apenas para falar: você não acredita no Deus que eu acredito. E aí então virou um momento meio conturbado ali. Por quê? Porque ele considerava que eu era ateu porque não cria nos deuses que ele cria. E aí também nós somos antipatriotas porque nós não andamos conforme o mundo quer que nós andemos. E os costumes que tem, as tradições que tem, as festas que tem, quando nós falamos que nós não concordamos, nós também somos considerados: mas espera aí, o Brasil é isso. Como assim você não concorda? O Brasil é desse jeito. E aí então vira essa visão. Porém, quando nós olhamos na visão segundo Cristo, a liberdade segundo Cristo, olha o que diz o versículo 16. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Na visão de Cristo, na visão do ensinamento de Pedro, segundo o ensinamento de Cristo, nós somos livres. É o que Paulo ensina aos Gálatas, dizendo que nós em Cristo somos verdadeiramente livres. Então, mostra uma visão totalmente diferente do que o gentio olha, do que aquele que não crê em Deus olha. Eles olhando para nós, a partir dos preceitos deles, nós somos escravos. Mas quando nós olhamos a partir da visão de Cristo, do que Cristo conquistou na cruz por nós, aquilo que nós lemos no primeiro capítulo de Pedro, nós vamos entender que nós realmente somos livres. Duas coisas: livres da tirania do mundo e servos de Cristo. Livres do pecado e santificados, justificados, regenerados por Cristo Jesus. Olha a diferença, então, qual é a liberdade que nos leva à escravidão? O que é essa escravidão que Pedro fala? A escravidão que me leva a ser servo de Cristo Jesus. Essa liberdade que nós conquistamos. A liberdade de poder agora andar com Cristo e andando com Ele, sermos livres de todas as coisas que nos impediam antigamente de andar com Ele, todas as coisas que nos prendiam ao pecado, que nos prendiam às piores situações que a vida poderia nos colocar. Por quê? Porque nós éramos escravos do pecado. Porém, agora eu sou livre do pecado e sou servo de Cristo Jesus. Eu sou escravo de Cristo Jesus. E aí então é uma escravidão que me leva à liberdade. É uma escravidão que me leva a viver realmente, verdadeiramente, essa liberdade. E aí, queridos, versículo 11 e 12 que nós lemos, ele fala sobre exortar. E exortar nada mais é do que conduzir a um novo procedimento. Esses dias eu ouvi uma palestra que eu achei interessante a explicação que o palestrante deu acerca de exortação. Ele fala assim: primeiro você ensina, depois você exorta. Ele deu o exemplo: você tem um filho, pré-adolescente, e aí você chama ele no quarto dele e fala: filho, aqui está a cama sua, isso aqui é um lençol, isso aqui é uma coberta, isso aqui é o travesseiro. Então o que você vai fazer? Você vai arrumar a cama desse jeito. Dá a instrução para ele e sai do quarto. A segunda vez, aí outro dia de manhã ele acorda, vai para a escola, e quando ele volta,
você chama ele no quarto dele porque ele não arrumou nada do que você pediu para ele arrumar. Aí vem a exortação. Filho, você tem um ensino, falei isso para você ontem, agora você vai colocar na prática o que eu falei. Começa a arrumar essa cama. E aí ele vai e arruma a cama. Então o que Pedro faz? É semelhante a isso. Pedro, no primeiro capítulo, ele vai falar o tempo todo sobre aquilo que Cristo fez por nós, as ferramentas que ele colocou nas nossas mãos, a mudança de situação que nós temos agora. Nós estamos perdidos no nosso pecado, porém agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Por quê? Porque Cristo pagou o preço necessário. Ele vai falar da preciosidade do sangue de Cristo, que nos libertou de toda escravidão. No capítulo 2, ele começa a descrever aquilo que nós falamos quarta-feira passada. Tirar do nosso coração todo o sentimento ruim, desejar ardentemente buscar a vontade de Deus, a entender que nós somos edificados em Cristo e agora cumprir esta missão que ele deu a cada um de nós. E a partir de agora, então, ele começa a exortar. Tudo aquilo que vocês receberam, tudo aquilo que vocês aprenderam, agora vocês precisam aprender a praticar tudo isso. E aí então é um novo procedimento que tem agora na nossa vida. E o primeiro que ele vai dizer aí é abster-vos das paixões carnais. Abster-vos das paixões carnais. E nós já vimos isso no primeiro dia, quando fala exatamente dessa liberdade que nós temos. Nós, como escravos do pecado, a única coisa que nós fazíamos era alimentar os nossos desejos carnais. Era alimentar a nossa própria carne, o nosso próprio eu. Por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E andávamos segundo as concupiscências dos nossos olhos. Então, tudo aquilo que eu desejava, tudo aquilo que me atraía, eu ia, não tinha como dizer não. Porque eu era escravo. Então, o escravo não tem direito de falar, não tem escolha. Ele ia e mandava fazer, nós íamos e fazíamos. Por quê? Porque nós éramos escravos. E aí Pedro ele vai trabalhar essa questão dizendo, olha, é muito perigoso isso para a nossa vida. Esse tipo de coisa, essas paixões carnais, pode nos contaminar, primeiro, a nossa alma. Contaminar a nossa alma. Que é aquilo que nos liga diretamente a Deus, e que Pedro vai dizer exatamente isso. A nossa relação com Deus, aquilo que nos aproxima de Deus, vai contaminar a nossa alma e vai poluir o nosso caráter. Vai manchar o nosso caráter. Então, são duas coisas que vão acontecer quando nós, então, alimentarmos as paixões carnais. Nós iremos perder nossa intimidade com Deus e isso irá contaminar o nosso caráter. E a consequência disso, nós perderemos, então, a liberdade real. Nós voltamos agora a ser escravos por consequência das paixões carnais. E aí é o grande risco que nós temos, de perder a liberdade já conquistada, aquilo que a gente falou semana passada, aquilo que nós já somos pela fé. Pela fé, eu sou livre em Cristo Jesus. O pecado é um tropeção que eu dou na vida. É uma falha, é um desvio, não é uma constância na minha vida. Mas se eu começar a alimentar a minha carne, as paixões da carne, a certeza é que eu vou perder essa liberdade. E queridos, o exortar também tem um segundo significado, que é manter exemplar procedimento, ser referência. E é isso que ele vai falar no versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Lembra que a gente falou da questão dos peregrinos e forasteiros? Que eram duas classes sociais inseridas no meio daquela sociedade. Uma que eles eram considerados dos trabalhos menores, os trabalhos artesanais, e assim então eles não eram tão valorizados. A outra classe era inferior a esta ainda. Mas as duas tinham algumas coisas em comum. Que eles não tinham direito nenhum onde eles estavam. Dei o exemplo aqui de votar, por exemplo, não poderiam votar. E não, só um exemplo, naquela época não era assim, mas só um exemplo para a gente poder entender que não é ter direito naquele lugar. E aí então, nesse trecho agora, Pedro vai começar a utilizar essa questão na visão espiritual. Vocês agora não têm os direitos daí, mas tem uma diferença entre vocês e eles. É exatamente a questão do procedimento, dos valores, dos princípios, dos conceitos, ou seja, daquilo que vocês aprenderam em Cristo Jesus.
Então Pedro utiliza como uma classe social, porém numa situação também espiritual. Dizendo, olha, vocês são forasteiros, vocês são estrangeiros, vocês não são dessa pátria. Mas agora vocês têm uma nova pátria sobre vocês. Vocês têm um novo Senhor sobre vocês. E é isso que ele vai nos ensinar. Eu preciso andar de acordo com esse Senhor da minha vida, andar de acordo com os padrões do reino de Deus, para que eu seja referência às outras pessoas. E aí, queridos, quando a gente pensa na nossa vida, nos nossos dias, nós precisamos resgatar esse preceito, que é manter exemplar o nosso procedimento. Por quê? Porque é o meio pelo qual nós iremos divulgar a mensagem do Evangelho e mostrar qual é o referencial correto de se viver. Um mundo cheio de verdades, e cada um, tudo é relativo, cada um com a sua própria visão de vida, própria visão de mundo. Nós precisamos permanecer fiéis àquilo que nós aprendemos no Evangelho, para que sejamos referência a este mundo. E aí, queridos, o desafio é muito grande para nós. É um dos desafios mais importantes que temos e mais complicados que nós enfrentamos. Ser referência no mundo perdido que nós vivemos, diante da maneira que tentam alimentar nossas paixões carnais, da maneira que tentam fazer com que nós venhamos a poluir o nosso caráter, perder essa liberdade, porque nós somos convidados o tempo todo a uma falsa liberdade. Por que uma falsa liberdade? Você toda hora oferece alguma coisa para nós, dizendo, olha, você consegue, você pode, você merece isso, vai lá. E aí nós achamos que aquilo vai nos trazer uma liberdade. Mas aquilo vai nos levar à escravidão. Eu lembro de quando era criança, pré-adolescente, tinha uma propaganda de um cigarro, que era um homem com um cavalo e laçando, e aquela perfeição toda, vou falar a marca aqui, se você é advogada, pode, né? Mas aí que acontece? Falava que aquilo ali mostrava liberdade e tal, e a consequência, morreu de câncer, por causa do cigarro. E aí tinha um cigarro que o nome dele era liberdade, livre. Você vai viver livre. E aí você se tornava escravo daquilo ali. E aí quando você vê as propagandas hoje de coisas que vão nos levar à escravidão dos vícios, por exemplo, é tudo um monte de jovem, tudo saudável, tudo ali aparecendo. Por quê? Porque é um convite a uma falsa liberdade. E aí quantos convites nós temos diariamente para uma falsa liberdade? Vamos, tudo bem, mas aquilo vai me levar a uma escravidão. E aí nós precisamos então viver de maneira diferente. Então, primeiro aí, dentro dessa questão da liberdade cristã, a liberdade que nos leva à escravidão. Em que sentido? Andar de acordo com o que Cristo quer que eu ande. Então eu sou escravo por quê? Porque eu preciso andar de acordo com a vontade dele, mas uma coisa eu tenho que entender. Eu sou livre porque eu posso dizer não às paixões da carne agora. Agora a gente lê só para você ver como que era a situação deles nessa época. Olha o versículo 3 do capítulo 4. Como era uma situação bem tranquila que eles estavam enfrentando. Capítulo 4, versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. E aí que ele fala no versículo 4. Difamando-vos porque é estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então, ou seja, eles estavam fazendo tudo aquilo que era pecaminoso, e o cristão olhava e dizia assim, não, nós não iremos fazer. Mas para eles, os cristãos eram escravos. Mas na verdade, eles eram livres, por quê? Porque podiam dizer não àquelas coisas. E aí nós somos livres por quê? Porque nós temos condições em Cristo Jesus de falarmos não ao pecado. Nós iremos pecar? Iremos. É possível? É. Mas nós temos condições em Cristo Jesus, como livres do pecado, de dizer não às paixões da carne. E aí então é um trabalhar constante na nossa vida para que alcancemos essa liberdade. Segundo, liberdade que nos leva à submissão. Olha o que diz aí o versículo 13 até o versículo 16.
Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Queridos, aí até o versículo 16, ele vai falar dessa questão da vida social e civil nossa. Nós somos sujeitos às leis dos homens. Todos nós estamos sujeitos às leis dos homens. O que poderia acontecer naquele momento? Já que eles viviam uma nova fé, já que eles tinham consciência agora do novo Senhor da vida deles, que era Cristo, e os preceitos, os valores eram diferentes, eles poderiam dizer assim, bom, apesar de nós pertencermos a uma classe social inferior e dependermos das classes superiores, nós não iremos trabalhar mais. Nós agora vamos lutar por outros direitos, porque agora então nós temos que viver de uma outra forma. E aí talvez não quisessem praticar o que a lei naquele momento dizia. A lei que nós não iremos praticar é qualquer lei que contraria o Evangelho. Mas as leis do Estado, nós precisamos nos submeter a elas. A igreja, ela submete algumas leis, ela apresenta alguns relatórios, por quê? Porque ela faz parte de um Estado e ela precisa apresentar isso. Cada um de nós pagamos nossos impostos. Nós falamos aqui que uma das coisas que eles eram julgados, eles não eram antipatriotas. Porque, não, vocês não são patriotas, vocês não servem ao Estado, vocês não se importam com as coisas. Pensar na nossa realidade. Não sou desse mundo mesmo, por mim que acabe tudo esse universo, que acabe tudo isso, que as pessoas sofram. Eu não sou daqui mesmo. E aí então uma preocupação do quê? Que eu preciso entender que eu vou fazer a minha parte. E aí eu dei um exemplo, no primeiro dia que a gente conversou aqui, que nós precisamos cumprir algumas leis, e eu dei o exemplo de um supermercado que tem lá 50 vagas de idosos, se você vai à noite, tá todas elas preenchidas, você não encontra nenhum idoso no supermercado. E aí você fala, como assim? Onde que eles estão, né? Por quê? Porque alguém não cumpriu a lei que deveria cumprir. E aí então nós começamos a tentar achar argumentos. Na última viagem que eu fiz agora, eu nunca levei uma multa, nunca tinha levado uma multa na minha vida. E eu sempre falo, se algum acidente acontecer, não foi por erro meu. Pode ter certeza disso. E eu fui fazer o casamento do meu cunhado, tinha uma subida, e eu comecei a ultrapassar o caminhão. Fui saindo, aí nós comecei a sair, o carro de trás saiu sem dar seta. E veio com tudo para cima. O que eu fiz? Voltei e na hora que ele passou, eu já saí atrás. E na hora que eu saí atrás, eu peguei a última listrinha e peguei a linha contínua. Mas nem percebi. Na hora que eu passei o caminhão, lá em cima o guarda mandou encostar. Aí ele chega para mim assim, guarda bom, ele falou assim, rapaz, você é igualzinho o Bebeto, jogador. Mas foi bom que quebrou o gelo. É um policial que aprendeu a não receber a revolta do outro lado. Aí ele falou assim, você ultrapassou na faixa ali. Ele falou para mim assim, eu vi que você seguiu o outro, mas você passou. Eu falei, não, beleza, você quer ficar aqui, quer ir comigo ali acompanhar? Não, pode fazer a multa. Por quê? Eu vou começar a questionar se eu fiz algo errado. Não, peraí, viu? Não, olha que eu saí lá, não, foi ali. Não, eu preciso entender que eu cumpri, eu preciso cumprir a lei, e a lei fala assim, não ultrapasse na faixa contínua. Então, você vai ser multado. E aí eu andei mais uns 100 quilômetros para frente, em silêncio, e a Janaína atrás, amor, você não teve culpa, amor, você nunca fez isso. Eu falei, não, mas eu tinha uma lei a cumprir, não cumpri. Então você pode multar a policial porque assim eu fiz. Por quê? Não, mas eu estou indo fazer um casamento, vou falar de Deus para um casal. Não, eu sou pastor, rapaz, você não poderia. Então vou pneu aqui. Tá. Mas a gente percebe que a gente precisa cumprir também as leis. Então não é porque, mas é rapidinho, é 5 minutos, é 2 minutos. E querido, a gente sempre fala que a igreja evangélica cresce muito. Então tem mais cristãos no mundo hoje, tem mais cristãos no Brasil hoje.
Mas a gente continua andando sem dar seta, continua aí tendo batidas no trânsito porque a gente não cumpre o que a lei manda, a gente continua entrando em ruas que não é para entrar. Então a gente precisa começar a praticar isso, a gente precisa começar a viver o que a lei manda. Então se manda fazer, eu sou sujeito a essa lei. E é uma maneira então de honrar a Deus. Então sujeitar-se, submissão e obediência voluntária. Sujeitar-se é uma submissão e obediência voluntária. Queridos, eu não sou levado, é o que eu sempre falo de cinto de segurança. A gente usa cinto de segurança para quê? Bom se fosse para isso que nós usamos o cinto de segurança. É para não levar multa. Não, vou pôr o cinto, porque se a polícia pegar sem cinto, se anda sem cinto, vê o guarda, ops, rapidinho põe o cinto. Porque eu, como tirei carta usando já na época do cinto, então parece que quando eu estou sem cinto, parece que eu estou meio voando no carro. Então, vai e coloca. Mas a gente tem uma visão assim, não, se não fizer, eu vou ser multado. E aí parece que eu sou levado a sujeição obrigada. Mas não, em Cristo Jesus eu sou submisso e obediente voluntariamente. E é interessante que Pedro começa a carta falando isso. Quando ele diz assim, eleito segundo a presença de Deus, santificação e tal, para obediência e aspersão do sangue de Cristo. Ou seja, nós somos chamados a praticar a obediência. E uma obediência voluntária. 4 razões ele vai colocar aí para que essa obediência nossa seja voluntária às leis, às autoridades. Nós servimos para o Senhor. Então eu vou cumprir por quê? Porque é para o Senhor. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Não é por causa da multa que vem, não é por causa da punição que pode vir, não é por causa do medo do que vai acontecer, mas por causa do Senhor. Porque é uma maneira que eu vou honrar a Deus. Eu vou cumprir isso, por quê? Porque através disso eu estou honrando a Deus. Para testemunho. Aí ele vai dizer, para a prática do bem. Eles não falam que vocês estão errados? Eles não falam, não chamam vocês de malfeitores? Eles não apontam erros em vocês o tempo todo? Então faz assim, pelo procedimento de vocês, vai mostrar a eles que vocês estão certos. Então, ou seja, por que eu vou me submeter à lei? Para testemunho, porque através da prática do bem, eles vão olhar para mim e vão dizer, olha, realmente, ele é um cristão, ele é alguém que é referência, porque ele procura fazer tudo certinho. Ele procura andar de maneira correta. E queridos, já que vem, olha o que ele diz aqui ainda no versículo 12. Observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. No versículo 14 diz, como para louvor dos que praticam o bem. E aí é o terceiro, que é a justiça. Para a justiça. A absolvição dos inocentes. Para quem que é a polícia? Atrás de quem que a polícia está? Atrás de quem que o pessoal da Receita está? Daquele que faz as coisas corretas? Não, ele vai atrás do criminoso. Então toda a autoridade, toda a instituição humana foi colocada para manter a ordem das coisas. Então o que eu preciso entender? É a justiça que vai acontecer. Para que a justiça aconteça, ele vai dizer, para o louvor daqueles que andam retamente. Então o que acontece? Se um policial me para numa situação, ele pega meu documento e fala assim, olha, está tudo certinho, documento pago, carteira, tudo tranquila, vai lá, parabéns, pode seguir viagem. Eu vou embora. Se eu não tivesse ultrapassado naquela faixinha, ele iria parar e falar assim, parabéns, boa viagem, Deus abençoe sua família. Mas como eu cometi um erro, então foi para a punição. Então a justiça, ela vem, é necessária para quê? Para a absolvição dos inocentes. Então eu preciso entender isso, que eu vou respeitar as autoridades, as instituições humanas, vou obedecer às autoridades humanas, porque aí o próprio Paulo fala em Romanos 13, que quando eu não, todas elas são instituídas por Deus. E quando eu desrespeito cada uma delas, eu estou então correndo o risco de trazer punição sobre a minha própria vida. E aí me preocupa o fato de que todo lugar que você entra, principalmente departamento público, tem um cartaz enorme assim, se você desrespeitar qualquer funcionário público, não sei o quê, pode pegar até 1 ano de cadeia. Gente, se todos nós fôssemos cristãos, todos nós humanos, seguíssemos o padrão que a Bíblia nos ensina, não precisaria ter isso. Por quê? Porque nós iríamos respeitar as autoridades. E é o que ele está dizendo, eu sou livre para obedecer voluntariamente a lei e as autoridades.
e para a distinção, como servos do Senhor. É a maneira que eu vou ser reconhecido, porque diferente da maneira que o mundo pratica, eu vivo de uma maneira diferente. Então, para a distinção daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Esses dias eu estava numa padaria, na feira de uma padaria, aí só tinha uma moça trabalhando, e aquela correria, a pessoa que está na minha frente já começou a falar, já discutiu com a moça, porque está demorando muito, estava com pressa. E aí eu cheguei assim e falei assim, menina, deixaram você sozinha hoje aqui? Falei, então, outro tirou agora o horário aí de pico, tirou aí, ó, para poder tomar o lanche dela, eu fico sozinha aqui, não sei o quê. Falei, não, mas fica tranquilo, daqui a pouco ela volta e tal. Ela falou assim, nossa, você entende? Porque ninguém aqui está entendendo nada, aqui todo mundo vem e só reclama, reclama, reclama. Ainda bem que algumas pessoas entendem. Por quê? A gente está ali tão apressado com as coisas que a gente não consegue, acha que o funcionário é culpado de tudo que está acontecendo, e a gente precisa entender que o que vai ser a diferença entre servo de Deus e outro é a maneira que vamos nos comportar. Obviamente a gente está falando de cumprir a lei, então eu tenho os meus direitos, então eu corro atrás dos meus direitos, é por isso que o advogado existe. Por quê? Porque eu tenho os meus direitos, né? Ah, não, mas eu sou crente, eu não vou correr atrás. Não, nós temos que correr atrás. Então, uma maneira de mostrar essa submissão voluntária e obediente aí voluntariamente é procurar os nossos direitos. É correr atrás daquilo que é nosso direito. Ah, mas aí ele vai falar que é crente. Ah, foi um negócio com o irmão da igreja. Não. Se é lei, se é que eu tenho que cumprir, eu vou também. Por quê? Porque eu vou ser justo também em todas as coisas. Terceiro, liberdade que nos leva ao serviço. Versículo 17, ele dá 4 deveres para nós aí. Do 2. 17 do 2. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao Rei. Liberdade que nos leva ao serviço. Queridos, ele mostra pelo menos 4 serviços que nós temos aí que cumprir. Primeiro, tratar com honra a valorização do homem. Pensando que eles não eram valorizados, não eram tratados com honra, eles deveriam responder de uma maneira diferente àqueles que os maltratavam. E aí nós precisamos começar, queridos, a aprender a valorizar a vida. Infelizmente hoje a vida é tão desvalorizada, as pessoas matam por tão pouco, as pessoas desprezam os outros por tão pouco, as pessoas maltratam umas às outras sem saber o porquê que estão maltratando. E nós precisamos aprender a valorizar o ser humano. E é isso que ele vai dizer quando ele diz tratar todos com honra. Todos com honra. E nós temos aí que tratar com honra, porque são criaturas de Deus, Deus os fez, são a imagem e semelhança de Deus está em cada um deles. Tratar com honra, porque são seres humanos semelhantes a nós, e nós queremos que as pessoas nos tratem também com honra, e nós precisamos aprender a fazer isso. Então o serviço, como que eu vou servir as pessoas? Quando eu tratar cada um com honra que é devida. Então eu preciso servir as pessoas dessa forma, amar os irmãos, este cuidado mútuo, amar os irmãos. É interessante que ele vai, no meio de um contexto da relação com pessoas, com a sociedade como um todo, olha o primeiro e o quarto, ele fala de uma maneira geral. Mas o segundo e o terceiro, ele fala de uma maneira mais íntima do cristão. Aonde é com o seu irmão e também na relação com Deus. E aí nesse meio é quando a gente começa, vamos pensar que é o recheio para que eu possa abrir e aí alcançar uma nova realidade. Então se há um cuidado mútuo no contexto de igreja, pensando neles ali, que eles estavam espalhados, estavam dispersos, e ali eles começassem a andar em mais unidade, eles iriam se fortalecer. E a partir desse fortalecimento, eles iriam andar mais na presença de Deus e eles teriam condições de tratar as outras pessoas com honra e também a honrar ao rei, que era servi-lo com integridade. E na época era o imperador Nero que estava perseguindo e matando e estava correndo atrás de todo cristão. Então deveriam sim servir com honra. E isso vai complicar o quarto aqui que a gente vai perceber que é o mais difícil aí da liberdade. Porque vamos honrar aquele que está nos perseguindo, honrar aquele que está nos maltratando.
E o que eu mais vejo assim é nós reclamando aí da questão do governo, da questão dos políticos e tal, e nós não oramos por eles. O papel do cristão é orar. Paulo fala a Timóteo, antes de tudo, pois exorto que useis a prática de intercessão por todos os homens, especialmente os investidos de autoridade. É papel nosso orar pelos políticos, é orar pelas pessoas. E aí, sabe que a oração que nós mais fazemos? É certo, devemos. Mas Deus, converte o coração da Dilma, converte o coração de tal pessoa, converte o coração do Marcelo, converte essas vidas ao Senhor. Mas, queridos, Deus usou a vida do rei Ciro, um rei que não conhecia Deus, que não temia Deus, porque o povo voltou a buscar a presença de Deus, e Deus usou um rei ímpio para libertar o seu povo. Então, assim, se eu focar apenas a oração na questão da conversão, eu esqueço de orar, Deus, cada decisão que ele vier a tomar agora, cada projeto que for apresentado, dá direcionamento, abençoa, cuida para que possa seguir de uma maneira correta. E aí a gente chega na eleição, vive aquele momento difícil, todo mundo, não tem ninguém para votar, mas nós não oramos, por exemplo, vai chegar a eleição. Então vamos orar para que Deus levante homens e mulheres a que possam servir com integridade. Mas a gente precisa entender que eu vou servir a autoridade de uma forma como? Vou honrar com integridade, orando pela vida dele, orando pelos projetos dele. É o que a gente vê em Jeremias 29. Eles estavam escravizados, estavam presos ali, sem direito a nada, mas Jeremias escreve a carta da parte de Deus dizendo assim, olha, orem pela cidade, porque se a cidade tiver paz, vocês também terão paz. Então ore, se as coisas todas acontecerem, e não pense assim, eu, graças a Deus, não preciso do político. Você precisa. Todos nós precisamos. Não tem como, você pode não precisar ir bater lá na porta dele e pedir um favor para ele. Mas as leis que ele vai aprovar, pode sim mexer no seu bolso ou não. Então você precisa que ele defenda os seus direitos. Para isso, ore por eles. Então, tratai com honra, amar os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. E aí são os deveres nossos como serviço que precisamos prestar às pessoas. Isso daqui, gente, é uma introdução que ele faz para que os próximos capítulos ele vai demonstrar como que eu vou tratar as pessoas com honra, como que eu vou amar os meus irmãos, como que eu vou temer a Deus e como que eu vou honrar ao rei. Então é uma introdução que ele vai falar, vai estar fazendo aqui para que mostre o conteúdo que vem na carta daí para frente. Então, como que eu sou livre? Liberdade que nos leva ao serviço. E como que eu vou servir? Nós vamos ver nos próximos capítulos. E por último, a liberdade cristã. Liberdade que nos leva ao sofrimento. Esse é o mais difícil de entender e aceitar no aspecto da liberdade cristã. Uma liberdade que nos leva ao sofrimento. Queridos, a gente vai ler só apenas alguns versículos a partir do 18. Você vai ver como é facinho de seguir. Servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Sede submissos, com temor, ao vosso Senhor. Eles estavam vivendo aqui, alguns daqueles eram escravos também. Não é porque seu patrão é bonzinho, mas seu patrão é ruim, você vai ter que suportá-lo do mesmo jeito. Não, mas o patrão, eu não aguento mais porque ele é assim, rapaz, tem hora que dá vontade de explodir, tem hora que dá vontade de sair dali. Por quê? Porque o meu patrão é muito ruim para mim. Queridos, nós precisamos suportar. Nós só iremos suportar quando nós tivermos consciência que nós estamos servindo a Deus naquele trabalho que nós temos. Porque eu tenho que entender que quem honra a minha vida é Deus. Quem vai me dar condições de alcançar uma promoção, de mudar de trabalho, de repente ocupar o lugar daquele chefe que tanto me perturbou, é Deus.
Não adianta eu ficar lamentando o tempo todo, achando que ele é ruim demais comigo, que ele, toda hora ele só faz comigo, só pega no meu pé. Mas, queridos, eu estou servindo ali, honrando a Deus. E é a Deus que eu vou honrar o tempo todo. Então, suportar o sofrimento por servir a Cristo. Ele fala, o que adianta você ser esbofeteado porque você praticou o mal? Não tem valor nenhum. Mas se você é perseguido porque fez o bem, isto é grato a Deus. Deus vai honrar a sua vida. É Deus que vai nos honrar. Ou seja, se eu pagar com a mesma moeda e por consequência disso ser despedido, que valor tem isso? Mas se agora eu procurar servir a Deus e honrar, e aí a consequência que vier, eu vou entender que é grato a Deus. Por quê? Porque eu procurei fazer aquilo que era o correto. E suportar o sofrimento por ser grato a Deus. E a razão pela qual nós iremos suportar esse sofrimento, viver essa liberdade que nos conduz ao sofrimento, são 3 razões. No versículo 25, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertedes ao pastor e bispo da vossa alma. Queridos, se a gente lesse todo o texto, nós íamos perceber que Pedro está dizendo, Deus é nossa justiça. Deus é nossa justiça. Ele utiliza o exemplo de Cristo, que sofreu calado, porque ele sabia que Deus era a sua justiça. E então Deus vai nos honrar. No 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando o maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. É Deus que vai fazer a nossa justiça. É Deus que vai tratar todas as coisas. Acho que eu já contei aqui uma experiência de uma moça lá em Ponta Grossa. Ela trabalhava numa empresa e o tempo todo assim, ela era subgerente na empresa e o gerente chegava e passava os piores serviços para ela. E aí então ela falou que tinha vezes que ele chegava e mandava ela limpar todo o escritório, lavar os banheiros, era uma coisa que não tinha nada a ver com ela. E ela chorava, mas ela falava assim, eu nunca falei nada para ele, eu ia lá e fazia. Até o dia que ele foi mandado embora e foi dado a ele o papel de chegar para mim e falar que eu ocuparia o lugar dele na empresa. E aí então ela sentiu exatamente isso, esse honrar de Deus na vida dela. Ela em nenhum momento questionou, em nenhum momento ela maltratou, em nenhum momento ela fez de uma forma que ele pudesse ser mandado embora, mas ela simplesmente honrou a Deus naquilo que ela fazia e coube a ele dar a notícia que ela iria ficar no lugar dele. Ele passaria o cargo para ela. Então são coisas assim que a gente percebe que Deus é quem honra a nossa vida. Deus é nosso pastor. Ele que cuida de nós. Queridos, as situações, como a gente falou no início aqui, nós éramos livres, ele trouxe, era como as ovelhas desgarradas, ele trouxe de volta para o aprisco. É a parábola lá das 100 ovelhas, que uma se perdeu, ele foi até lá, cuidou dela, tratou dela e trouxe de volta, e ali deu um cuidado especial para com ela. Então Deus conhece a nossa vida e sabe qual é a nossa dificuldade, ele vai cuidar como o pastor cuida das suas ovelhas. E também Deus é nosso bispo. Bispo é exatamente esse papel de vigiar, de atender, de ficar ali o tempo todo observando. Esse é o bispo que ele está utilizando aqui. É diferente do que se tornou depois na questão institucional, mas bispo aqui é o mesmo sentido de pastor, mas é aquele que vigia. Aquele que está atendendo todo o tempo a nossa vida. Então, é esse Deus então que nós servimos, essa liberdade que nos leva ao sofrimento. Por quê? Porque nós suportamos o sofrimento por causa de Cristo Jesus. Na expectativa que Ele é nossa justiça, que Ele é nosso pastor e Ele é nosso bispo, que honra, que cuida e que vigia o tempo todo a nossa vida. Amém? Então as 4 liberdades, liberdade que nos leva à escravidão, liberdade que nos leva à submissão, que nos leva ao serviço e que nos leva então ao sofrimento.